Amigas e amigos, podemos dizer que existem duas categorias de ameaças representadas pela candidatura fascista do Jair Bolsonaro. Uma que a gente pode pegar pelos seus pronunciamentos, pelos seus comportamentos, que é o que ele pensa, a ideologia dele, fascista, claro, violento, truculento, troglodita. Podemos pôr aí sim na categoria da marginalidade social. O que ele fala é tudo à margem da lei, da Constituição, da civilização. É uma ameaça real, é um Hitler que não consegue articular sequer as suas ideias para fazer um pronunciamento, até para fazer algum convencimento. Ele não faz questão de convencimento, é só verborragia e despeja todo tipo de lixo. Aí é um rebotalho da história, enfim, ele compõe bem as figuras que cercam ele. Até fiz aqui uma brincadeira, nessa onda de babaquice que ele criou, tem um monte de babacas por aí, esses bichos selvagens, esvaziados de conteúdo humano, que saem por aí falando todo tipo de absurdos, fazendo ameaças e tal. Essa gente aí que a gente sabe, são os rebotalhos, seguidores fiéis desse lixo que é a ideologia do Jair Bolsonaro. Essas ideias que não superaram sequer o processo medieval, estão ainda lá atrás, no começo da Idade Média, podemos dizer assim. É uma onda de babacas. Eu fiz até aqui uma brincadeira, que ele poderia formar um ministério mais ou menos assim, Seria o núcleo, dessa ideia dele, seria o núcleo. O Oscar Maroni, do prostíbulo do Bahamas, que poderia ser da Casa Civil, o Sérgio Moro no Ministério da Justiça, o Deltan Dallagnol no Ministério do Planejamento, o Carlos Fernando de Santos Lima, o frasista de porta de banheiro de rodoviária, poderia assumir o Ministério das Relações Exteriores. Ele gosta dos Estados Unidos, tem negócios nos Estados Unidos. Aquela história da Operação Banestado eu sempre falo aqui, fica lá escrevendo. Ele escreveu agora aqui, corrupção e democracia são coisas antagônicas. É de uma genialidade as frases deles que a gente fica assustado, A gente fica pensando, como é que o Jair Bolsonaro chega a esse ponto de pronunciar tanta baboseira, de falar tanta groselha? Vai ver lá o Carlos Fernando Santos Lima que vocês vão entender. Fala, não, o Jair Bolsonaro é um intelectual, perto do Carlos Fernando Santos Lima. Tudo isso corroborado pelo Deltan Dallagnol. Eles fazem uma tabelinha, Um publica uma coisa, outro replica, E o Sérgio Moro, ele tirou o seu perfil fake. É bom lembrar que ele tinha um perfil fake, ali que era coordenado, estava no nome da esposa dele, Arro do Mo, Rô pra cá, Mo pra lá e tal, Então é da Pai, aquela turminha lá, Álvaro Dias. Aí ele tirou, ficou muito feio, um certo ponto. Mas ele tem o mesmo pensamento, o mesmo nível, Formaria uma equipe, uma belíssima equipe, belíssima aí, evidentemente, entre aspas, Aí, prosseguindo aqui no Ministério, a Rô poderia assumir o desenvolvimento social e combate à fome. Ficaria bonito ela lá, nesse ministério. O Álvaro Dias poderia assumir alguma coisa de combate à corrupção, Corrupção, aquela cara de bunda de Sérgio Moro que ele tem, corrupto. O João Amoedo poderia assumir aí o trabalho. O Alexandre Frota na educação. Jair Bolsonaro convidou ele. Convidou assim informalmente, então irônico e tal, mas convidou. Não há motivos para a gente duvidar que ele não poria o Alexandre Frota no Ministério da Educação. A Joyce Hasselmann, essa do esgotinho nauseabundo aí, da Lava Jato, esses são produtos lá da privada da Lava Jato, Poderia assumir a comunicação social, A Janaína Pascoal poderia assumir a saúde. Seria interessante, O Kim Kataguiri poderia assumir os direitos humanos, E esse, nem sei quem é, nunca tinha ouvido falar desse indivíduo, chama Mamãe Falei, não sei o quê, poderia assumir a Controladoria Geral da União. Ficaria um ministério bonito com a cara do Jair Bolsonaro, É evidente que isso aí é onda de babacas, de loucos, de cachorros loucos e tudo mais. Tem gente que, de boa fé, embarca nisso. Tem aí a Folha deu destaque, por exemplo, para um leitor, escreveu no painel do leitor, o nome dele é Marcos Serra, de Porto Alegre, que ele escreveu assim: Jair Bolsonaro não teria obtido todo esse sucesso se não estivesse alinhado com os anseios da sociedade, que está cansada da corrupção, da insegurança, dos serviços públicos ineficientes, da acentuada queda do padrão de vida. O que assistimos foi a um posicionamento do eleitor contra o que está vigente. Isso aqui pode dizer que é um eleitor sincero, Ele se iludiu aí pela
pelo lavajatismo, né, pelo globismo, o fascismo tem, o Dmitriev, eu falei aqui, no seu famoso informe ao 7º Congresso da Internacional Comunista, quando ele propôs uma frente para enfrentar o fascismo ali às portas da Segunda Guerra Mundial, a ascensão do Hitler, do Mussolini, ele falava isso, né, que o fascismo tem exatamente essa demagogia, o discurso fácil, né, de vender facilidades. Aí quando chega no poder a gente viu lá o que eles fizeram. Né? Aqui, imagina esse ministério que eu acabei de citar aqui. Então essa parte aí a gente tem que considerar. Né? A gente civilizada. Ele escreveu aqui de maneira civilizada, não sei se a Folha fez o filtro, não sei mais o que. Né? Mas são pessoas que a gente consegue interagir. Com os cachorros loucos não tem interação. São selvagens, bichos, totalmente esvaziados, né? De intelecto, né? De conteúdo humano e tal. Né? Agora é isso, né? A gente tem que, evidentemente, não cair nessas parrelas, né? De achar que tem civilidade, que tem, né, algum grau de interação com bolsonaristas de verdade, militantes, né, os cachorros loucos. Essa história de querer apaziguar a fera, eu já falei aqui do Hitler, vão apaziguar a fera, não vai mexer com ele não, senão ele avança, ele é perigoso, morde, rosna, né, isso aí é um bicho, né? Essa política de apaziguar a fera não deu certo, não dá certo, a gente tem que sempre ficar olhando quem é a fera, o instinto da fera. Evidentemente que a gente não pode sair por aí também fazendo bravata, bravateando por aí, a gente não pode, né? A gente tem que fazer o nosso papel, né? Debater ideias, isso que eu falei aqui, né? A essência de debater ideia é desmascarar esta gente. É dizer que o Bolsonaro, por exemplo, não tem sanidade intelectual, né, para comandar um governo, né? Por mais que seja aí dos gostos, né, da direita, ele não tem sanidade intelectual, a direita tem reservas sim com ele, tenta enquadrar por cabresto e tudo mais, né? Essa história aí de querer trazer ele para o centro, né? Criar um movimento aí, vamos criar uma direita de centro. Mas não deu, agora eles vão, isso aí é um problemão para eles, né? Inclusive, a gente vê aí nas entrelinhas dos editoriais, da rataria pretoriana midiática, né, essa possibilidade aí, se a gente não enquadrar ele com tecnocratas, é isso, né, eles estão buscando a gente que ele chama no mercado, né, para, né, pôr aí no ministério dele, possivelmente ele vai montar um núcleo de cachorros loucos e um núcleo aí de gente, os que mandam de fato a gente do mercado, de Wall Street, essas coisas do FMI, essas coisas todas. Agora, lógico que tem aí também, né, cachorrada que foi eleita, né, esse candidato lá do Rio, né, como é que é o nome? O Wilson Witzel, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, que é ex-juiz federal, que ele ameaçou, né, o Eduardo Paes, né, dizendo que vai mandar prendê-lo em flagrante por injúria se ele falar mentiras em debate. Olha aí o que é a truculência, o que é o cachorro louco. É exatamente o espírito da... Te prendo, esteja preso. Aquela história do ajuste fiscal com Lula, né? Vai fazer o ajuste fiscal, não vai? Não, companheiro, é tomar café da manhã, é almoçar, é jantar, é ter dignidade neste país. Aí chama lá o delegadinho, né? Chega lá o delegado. E aí, seu doutor Lula? É o que quer, né? Vai fazer o ajuste fiscal? O que é ajuste fiscal? Não sei. Mas o senhor vai fazer o ajuste fiscal? Não. É tomar café da manhã, é almoçar, esteja preso. Um juiz com papel de delegado amando de coronéis, nem se existia muito no Brasil, né? Das oligarquias. É exatamente o que aconteceu com Lula, né? Esse juizinho repetindo aqui, ó. Juizeco. Olha aí o que é a onda de babacas. Isso aí poderia, aquele que é candidato, né? Poderia, se ele perder, possível, tomara que perca, né? Poderia assumir algum ministério lá, o Ministério dos Delegados, por exemplo, calça curtas. Tinha essa figura, né? Que é o delegado desqualificado. Ele pegava lá um sujeito qualquer, botava como delegado. Ele reinava como um preposto de coronéis, né, de gente aí poderosa, essa gente perigosa, né? Manda te prender, então, olha aí. Agora é isso, né? Essa é uma onda que se espalha, na verdade, na essência, isso é importante entender. É uma onda que se espalha na crise. Tem a crise aí, quer dizer, como é que nós vamos sair da crise? A mídia faz questão de esconder a natureza da crise. Isso que eu falei do diagnóstico do Fundo Monetário Internacional, o FMI, o Banco Mundial, ontem, a previsão de recessão brava e crise, aprofundamento da crise. E como é que isso chega no Brasil? Como é que eles vão enfrentar isso? Aquela história, ficam falando aí que o Lula, que o Fernando Haddad, o Lula é guru do Fernando Haddad e tal. Oh, salve, salve, nós temos um guru que enfrentou uma crise. Agora, quem é o guru desta turma aí da direita? O guru do Paulo Guedes, quem é?
FMI, Wall Street, né, o Grupo Globo, né, a mídia de uma maneira geral, né, que eu chamo aqui de PUM, Partido Único da Mídia, o pensamento único, ditatorial, totalitário. Tem um editorial aí do Jornal Globo que diz o seguinte, que ó, o PT, com sua visão encharcada do nacionalismo e terceiro-mundismo de esquerda das décadas de 50 e 60 e tal, né, teve como resultado a vitória do Lula para cumprir o primeiro dos 2 mandatos e ainda fincar o poste Dilma Rousseff mais à frente, até ela ser desligada por um processo legal de impeachment. Olha o discurso do ódio aqui. Ó. Esse é o bolsonarismo, que eles tentam dar racionalidade com linguajar de cachorros loucos. Eles tentam alimentar as 2 vertentes do bolsonarismo. Esse aí que está iludido e a vertente dos cachorros loucos. Está aqui no editorial. Não é que o PT está encharcado de esquerdismo, nacionalismo, terceiro-mundismo e tal. Ele está encharcado, PT, petismo. Importante sempre ter essa referência. É um epíteto, PT é um acrônimo, tem Zumbi dos Palmares por trás, Frei Caneca, Tiradentes e tal. Que eu sempre falo, que os lutadores pelo país, pelos direitos do povo e tal. O PT está encharcado de tudo isso. Do Getúlio Vargas. Está falando contra o Getúlio Vargas, que era Vargas, a Revolução de 1930, né, que foi efetivamente a consolidação de um caminho republicano, da proclamação da República, para dar consequência à abolição, né, à independência. Né? É isso aqui, encharcado de nacionalismo, terceiro-mundista. Agora nós somos o quê? Nós somos do primeiro mundo? Como é que funciona os monopólios, as relações econômicas? Como a China trata disso, por exemplo? A Rússia. Por que a Rússia é cercada, ameaçada? A China também, né, e outros países, o Brasil, aqui a América Latina, a Unasul, né, cercar a Venezuela, esse cerco criminoso que eles fazem na Venezuela. Nós somos o quê? Nós somos primeiro mundo? Nós não somos terceiro mundo? Nós não temos que lutar, nos unirmos, o BRICS, como fez o Lula. O Lula teve um papel decisivo e fundamental para criar essa multilateralidade diplomática, comercial. A isso se deve muito ao salto, né, econômico e social, o progresso que nós tivemos aqui no ciclo democrático e progressista. Agora o Globo é isso aí, né? Abanando o rabo para Wall Street. Prossegue aqui. Agora, quando Lula, preso em Curitiba por corrupção e lavagem de dinheiro, conseguiu com que o candidato petista a presidente Fernando Haddad fosse para o segundo turno disputar com Jair Bolsonaro, a nação precisava de um compromisso formal mais amplo dos 2 candidatos, respeito à Constituição, à própria democracia, portanto, a necessidade de não se repetirem experimentos heterodoxos na economia, como fez o PT com Dilma, vem em decorrência. A necessidade de não se repetir vem em decorrência, é isso, né? Vai ser eleito, se for eleito, mas vai cumprir o Wall Street. Nada de voltar lá para terceiro mundismo de 50, de 60, né, de Zumbi, de Tiradentes, de Frei Caneca, nada disso. É o Wall Street, é o neocolonialismo radical, o ultraliberalismo, neoliberalismo fascista, com feição fascista. Tem a feição fascista dos cachorros loucos, fala-se muito desse fascismo, mas o outro também é fascista. A direita de centro. Tem um sentido fascista. E como é que o povo vai sobreviver nisso? A Miriam Leitão escreve também na sua coluna de hoje, dizendo que a realidade aguarda os vencedores. Ela exige do próximo presidente habilidade para desarmar, né, bombas fiscais. Olha os fiscais. Aí, quais são as bombas fiscais? Ela diz aqui, aí ela também enfatiza que a vida real e os palanques não conversam. A vida real é o ajuste fiscal, a vida real é deles, não é do povo. O palanque é do povo, a vida real é deles. Palanque é o que os candidatos dizem, que ela fala que quem for eleito presidente do Brasil terá que tomar decisões antes de subir a rampa, porque algumas delas têm data e hora. A primeira, os primeiros 10 meses serão de decisões urgentes. Qual a decisão? Fala que o Supremo, o STF, né, deu prazo para o Congresso regulamentar a Lei Candir, que termina este ano. Ela estabelece, como se sabe, uma compensação para os estados pela desoneração nas exportações de alguns produtos. Quer dizer, a crise, né, dos estados, falta de investimento em educação, saúde, vai se agravar pela lógica dela, né, acabou a Lei Candir, a Dilma fez aí uma renegociação, um problema que se arrasta, criado pela era neoliberal, por Fernando Henrique Cardoso, pelo malanismo, pelo Pedro Malan, a privataria, aquelas coisas todas. Precisa resolver isso aí, nada de passar dinheiro para estados e municípios. Olha aí, ó, quem vai pagar a conta do ajuste fiscal? Outra, ela diz, Petrobras. Jair Bolsonaro, na entrevista à Globo News, se solidarizou com os caminhoneiros pela greve e disse que, se fosse necessário, venderia até a Petrobras para resolver o problema do óleo do diesel alto. Ela vai entregar
Né? Quem estabelece? É o mercado que vai estabelecer o preço. Tá? E o mercado é movido. Aquela história que eu falei aqui. Quem controla a mão invisível do mercado? Quem são os cérebros da mão invisível do Estado, senão os monopólios econômicos? Vão vender a Petrobras? Por quê? Vai baixar o óleo. A gente conhece essa história, né? Quem viveu a privataria, os resultados da privataria, está aí. Mesmo essa questão da telefonia que eles falam muito, estão falando, voltaram a falar, os economistas não liberais. É que se não tivesse privatizado, a gente estava com o telefone, não sei o que. Tá. É como se fossem coisas automáticas. Veja como tem má fé cínica nisso. Tem estatais aí pelo mundo afora que são muito mais modernas, né, do que as privadas aqui do Brasil, privadas nos dois sentidos do termo. Você sabe como que as telefônicas tratam o povo consumidor? É o mercado. O mercado ditatorial, aquela história. O Estado tem que ser democratizado, com o povo participando, para controlar o totalitarismo do mercado, como faz a China. Um projeto de desenvolvimento tem que passar por aí, por esta lógica. Não deixar o mercado totalitário. O povo não tem nenhuma chance de fazer qualquer interação com o mercado. Esse é um dado muito importante. Ainda prossegue aqui. Depois, o Jair Bolsonaro recuou desta resposta totalmente sem sentido. Se for vender a empresa, não há de ser por esse motivo, diz o Globo. Aí a Fernanda Haddad criticou as mudanças na Petrobras e sinalizou com a volta da política de preços que no governo Dilma custou 60 bilhões de reais à empresa. A Petrobras existe para quê? Por que ela foi criada? A produção é daqui, o refino tem que ser aqui, a política de preços tem que ser aqui. Isso que o Haddad fala, está no programa dele. Agora, isso custou 60 bilhões a Petrobras? Como assim custou? É que a conta que eles fazem é um alinhamento com o dólar, com o preço internacional. Custou para eles, para o dólar, para Wall Street. Não custou para o povo brasileiro, para o bolso do consumidor. É o ataque à Petrobras. Portanto, a Lava Jato, essas farsas todas que tem aí, né, ocultando Caixa 2, varrendo tudo para debaixo do tapete. A Lava Jato foi feita para não apurar corrupção na Petrobras. É importante dizer isso. Concretamente é isso. Prossegue aqui. Não é trivial esse assunto mesmo, porém este ano o subsídio do diesel será de 9,5 bilhões, será mantido, né? Ela fala aqui, né, a Miriam Leitão, aquela história da greve dos caminhoneiros e tal. A reivindicação é justa, né, foi manipulada aí a greve pelos cachorros loucos. Aí diz outra coisa, a política de salário mínimo termina no ano que vem. Hoje ele é reajustado conforme a inflação e o crescimento de 2 anos antes. Como ficará depois? É preciso fazer as contas. Aí ela diz, quando ele sobe, o custo da Previdência aumenta. Bolsonaro falou em recuperar o valor das aposentadorias e pensões pelo múltiplo do salário mínimo de quando o benefício foi concedido. Isso catapulta o custo da Previdência e ele jamais explicou como fará isso. A Previdência, né? O salário mínimo impacta a Previdência, consequentemente tem que fazer a reforma da Previdência e conter o aumento do salário mínimo, arrochar o salário mínimo. Quem é que sofre com isso, paga as consequências? Olha aí o que é o ajuste fiscal. A Folha faz um editorial também, né? Nas tantas diz o seguinte, a equipe do petista, do Fernando Haddad, não se compromete claramente, por exemplo, com as mudanças previdenciárias que têm sofrido oposição feroz da legenda. Vitupera ainda contra o teto de gasto, aquela história do mecanismo de transferência de renda do teto do povo para alimentar o teto do ajuste fiscal de Wall Street, do FMI. Vitupera ainda contra o teto de gastos, sem explicar como vai evitar o crescimento descontrolado da dívida pública. A dívida pública cresce com juros sobre juros, precisa conter o crescimento dos juros, né, e, consequentemente, precisa fazer o que o Haddad fala, fazer a roda da economia girar, criar mecanismo de contenção dos efeitos da crise internacional, como fez o Lula e a Dilma. Essa que é a questão, por isso que eles deram o golpe na Dilma, criaram a marcha aí de cachorros loucos, a marcha golpista que iniciou, né, a sua caminhada em meados de 2013. Exatamente essa questão dos tetos aqui. Corrupção, fica manipulando o povo, né, atiçando cachorros loucos, mas a essência é isso aqui, teto. Qual teto que cai, qual teto que sobe. Paulo Guedes, né, anda dizendo por aí, né, que o Estado precisa de uma reforma estrutural. O que é uma reforma estrutural? O desmonte do Estado. A redução da máquina pública para aumentar a máquina privada com materiais roubados, né, do desmonte da máquina pública, transformar o Estado em mera administradora, a mão invisível do Estado, né, administrando a mão invisível do mercado, e a mão invisível do mercado vai direto no bolso do povo, pega aqui, pega a Previdência, pega direitos trabalhistas, recursos da saúde, da educação, da segurança pública, então a mão, o Estado controlando a mão e a mão passando a mão no bolso do povo.
A reforma estrutural é essa aí, é isso aí, o retrato é esse aí, claramente é esse aí. Né? Agora, na composição política, evidentemente que a gente tem que também manter o olho bem aberto nessas questões. A questão do centro, por exemplo, que eles ficam falando aí, né, que eles querem trazer todo mundo para o centro. Aí no centro, se traz para o centro, eles vão dizer, então no centro, pelo centro, a gente vai por um centro de direita. O centro não fica no centro, eu sempre falei aqui, não tem sentido, hein? Pensando aí em termos políticos, ideológicos, né, o centro não fica no centro, ele vai para a direita, vai para a esquerda, é um pêndulo que tem que fica aí, né? Você não tem um governo de centro, né? Nem os projetos social-democratas da Europa foram de centro, em muitos momentos foi para a esquerda. E nas políticas externas, nos alinhamentos da geopolítica da Guerra Fria, foi para a direita, e agora está indo completamente para a direita. Aquilo que eu falei aqui do Dominique Lossurdo, no livro que eu mostrei aqui recentemente, A Esquerda Ausente. A esquerda lá na Europa foi para a direita, né, com raríssimas exceções. Até por uma realidade concreta, a pressão é muito grande, a crise é grande, eles tinham muitas conquistas sociais, o estado de bem-estar social, né, tudo isso sendo atacado, como é que é? É isso aí, né? Como é que a gente vai defender isso aqui? Vamos fazer concessão, vai fazendo concessão, concessão, vai indo para o centro, né, até que chega à direita. Né? Tem aí uma notícia, por exemplo, essa questão de centro é importante. No Brasil, diferente da Europa, dos Estados Unidos, tem um problema aqui industrial, um problema de desenvolvimento. Né? Não é o centro fake, que esse aí que eles falam é o centro, a direita, trazer a direita para o centro, a esquerda levar para o centro. Criaram um centro fake. O centro, de verdade, né, a gente pode buscar exatamente em outro lugar, fazer com que o centro vá para a esquerda. Essa notícia aqui, por exemplo, que setores da indústria brasileira estão preocupados com a falta de clareza dos dois candidatos ao Palácio do Planalto em relação aos programas de governo, principalmente em relação ao tema do setor produtivo. É isso, né? O Fernando Haddad tem que acenar para o setor produtivo, fazer a roda da economia geral, para isso precisa do Estado, né? O Estado controlando o mercado. Olha aqui o detalhe importante. Diz aqui, as incertezas maiores recaem sobre o candidato do PSL, Bolsonaro, que obteve mais votos no primeiro turno. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, na FAV, Antônio Megali, se queixou tal, em Brasília da postura da equipe do PSL, a equipe do Bolsonaro. PSL né, é uma marca fantasia. Aí, entre aspas, ele diz o seguinte, a equipe de Bolsonaro procura mais o mercado financeiro do que o setor produtivo, principalmente o Paulo Guedes. Paulo Guedes é claramente homem do Wall Street. O guru dele, o guru do Fernando Haddad é o Lula, como eles dizem, o guru dele é o Wall Street. Aqui, ó. O presidente da Anfávia dizendo, lógico que eles estão de olho exatamente, eles percebem, né? Saiu aí um dado aí do FMI, né? O FMI dando palpite aqui, enfim, né? Diz que a consolidação fiscal é uma prioridade, um relatório que eles divulgaram. A consolidação fiscal, olha, o ajuste fiscal, é uma prioridade chave para o Brasil, né? Está aí num relatório que chama Panorama Econômico Mundial, que é o principal relatório da instituição divulgado ontem. E diz também que o mais importante de tudo aqui no Brasil é a reforma da Previdência. Diz que é essencial para tornar sustentáveis as contas públicas e dar mais equilíbrio às aposentadorias. Como assim dar mais equilíbrio às aposentadorias? Eles estão realmente aí abordando essa questão da demografia, né, do envelhecimento da população, que isso aí sim precisa ser debatido, né, qual é o papel do Estado, do Tesouro, da produtividade, como se distribui a renda, né, como não deixar aí a velhice desamparada, né, a míngua, os aposentados aí morrendo de fome, né, de doenças, não tem recursos de nada, vão reduzir o teto da saúde, né? E como é que se resolve isso? Isso é um problema que precisa ser resolvido. Claro que tem um problema na Previdência, é um problema desse ponto de vista, não é o problema fiscal. Eles não estão interessados nesse ponto de vista, eles não veem gente. A mão invisível do mercado, controlada aí pela mão visível do Estado, do Paulo Guedes, a reforma estrutural, não vê aposentado, não vê criança, não vê gente na rua, não vê trabalhador, não vê nada, ele só vê dinheiro, 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 dinheiro. Que é a lógica, né, do ajuste fiscal, a turma aí da direita, desse clube privado, etc. E eles vão formatando a sua orientação política exatamente aí. Quando se tem um movimento nesse sentido aqui desse presidente da Anfávia, é preciso agarrar isso e dizer, não, nós precisamos da indústria aqui sim. A indústria precisa, né, crescer, voltar a crescer, precisamos ter mecanismo de proteção aqui, né, dos efeitos da crise internacional. A lógica do ajuste fiscal é isso aí, né, garante tudo lá, a economia brasileira que se dane, que se lasque.
O importante é garantir, né, o pagamento lá rigoroso do mensalão de Wall Street. Esse é o grande problema, o mensalão de Wall Street. Essa é a essência de todo o debate que precisa ser feito. E aí vai levando essa gente toda aí, essa gente que entrou aí na onda golpista, né, já está sentindo aí o cheiro da brilhantina. Né? Agora é hora de entrar firme e dizer o seguinte: nós precisamos do BNDES, precisamos da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, né, para fazer crédito, fomento, criar as cadeias produtivas. O Brasil só pode voltar a ser feliz por aí, criando emprego, renda, dinamizando a economia. Para isso precisa enfrentar os cachorros loucos, precisa de um movimento político, de massas. Esse é o grande desafio, um movimento anti-mídia. Esse é o problema que está posto. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.